O começo depois do fim. Capítulo 483, para estar pronto. Ponto de vista, Arthur Levin. Deixei a cidade antes mesmo que o sol de Epiotos tivesse nascido sobre Eclésia, na manhã seguinte à minha visita à cela de Agrona. Sozinho, contornei a casa de Verona até a cauda da serpente do mundo, que parecia me levar diretamente para fora da cidade e até uma região selvagem de praias rochosas, florestas densas que me lembravam as selvas da terra, sob um céu parcialmente consumido pelo roxo e preto do reino etéreo. A atmosfera estava carregada de éter, que se desprendia das ondas como espuma do mar e se espalhava pela selva. Aves marinhas grasnavam, e criaturas invisíveis respondiam das profundezas da floresta com rugidos poderosos. Cada respiração era cheia do ar frio e salgado do mar e de um éter quente e pulsante. Perguntei-me se este lugar sempre fora tão rico em éter ou se, ao longo dos milênios, a pressão crescente do vazio havia forçado mais éter através da fronteira do oceano até Epiotos. Minha mente estava cheia, com muito para processar. Com meus pensamentos cuidadosamente bloqueados de Regis Silvi, canalizei o gâmbito do rei. Minha mente se fragmentou em dezenas de estágios diferentes, cada um iluminando um pensamento específico. Direcionei várias dessas luzes ao problema do reino etéreo enquanto meu olhar permanecia fixo no horizonte preto arroxeado. Eu estava sob os efeitos do gâmbito do rei quando descobri a solução, e era difícil manter tudo coeso em minha mente sem a runa divina. Outras partes da minha mente se concentravam no próprio destino, enquanto ainda outras consideravam a tensão entre Dicata e Alácria, o destino de Epiotos e meu papel como a agulha e o fio necessários para unir tudo. Apesar de todas essas linhas de pensamento simultâneas, mantive uma observação cuidadosa do mar e da floresta. Não precisei caminhar muito até encontrar uma enseada rochosa que atendia ao meu propósito. Lá, encontrei uma pedra larga e plana que se projetava da margem e sentei-me de pernas cruzadas sobre ela. O éter atmosférico respondeu prontamente. De olhos fechados, senti, ao invés de ver, o éter. No início, não havia intenção na ação. Eu apenas o experimentava, absorvendo e depois expelindo o éter, formando as partículas em formas abstratas que fluíam em um toroide áspero ao meu redor. Como uma criança desenhando padrões na areia. O desejo primordial do destino era liberar a pressão acumulada no reino etéreo, permitindo que o processo natural de entropia continuasse. Embora tivesse se mostrado indiferente às consequências para o nosso mundo, sua principal razão para acelerar uma resolução parecia ser evitar um desastre muito maior, que talvez não tivesse uma distância segura em todo o universo conhecido. Somente ao combinar o gâmbito do rei, a quarta pedra-chave e a presença do destino, consegui enxergar uma solução, mas alcançar aquele futuro potencial não viria sem seus próprios obstáculos. O maior deles, claro, era a dificuldade em realizar o que eu havia me proposto a fazer. O medo de que Quezés destruísse o povo de Alácria e de Cáten antes que meus esforços tivessem resultado vinha logo em seguida. Eu havia explicado parte do meu plano a Verun, mas utilizar o éter extraído do vazio era apenas uma peça de um quebra-cabeça complexo. Meus olhos se abriram, e desci abruptamente sobre a pedra. Eu estava flutuando alguns centímetros acima dela sem perceber. Permaneci em pé sobre a rocha por vários minutos, imóvel. Uma tensão inquietante se acumulou em mim, como uma ondulação na superfície de cada pensamento ao mesmo tempo. Respirei fundo e soltei um suspiro. Eu precisava me mover, fazer alguma coisa. Concentrando-me em meu núcleo, comecei a conjurar espadas de éter puro. Primeiro 2, depois 4, e então o 6. Parei em 8 enquanto as lâminas violetas brilhantes flutuavam ao meu redor. Com as armas conjuradas, ativei Realmeart, trazendo a densa névoa de partículas de mana à vista. Seus tons de verde, azul, vermelho e amarelo pintavam a praia como os traços de um artista desajeitado. Senti meus cabelos se erguerem do couro cabeludo enquanto as runas ocultas em meu corpo queimavam com luz etérea.
Em seguida, impulsionei o éter para o Gold Step, tornando as conexões entre cada ponto nitidamente visíveis também. O Requiem de Aroa foi ativado em seguida, brilhando suavemente contra minhas costas junto com as outras runas divinas. Seu propósito neste exercício era principalmente adicionar um peso mental, tornando o uso das outras runas divinas mais difícil. Partições adicionais da minha mente consciente se fragmentaram para guiar cada lâmina, calcular cada trajetória e controlar cada runa divina. Usando a habilidade de ver a interação entre mana e éter através do Realm Art, formei 8 bolhas etéreas, que mergulharam no oceano, se encheram de água e flutuaram de volta para o ar. Esses alvos se espalharam à minha frente, em diferentes alturas e distâncias. Começando com apenas uma de cada vez, lancei uma esfera para longe de mim. Em seguida, empurrei uma espada nos caminhos etéreos. A lâmina apareceu de um ponto diferente para perfurar a esfera, permitindo que a água dentro dela espirrasse de volta para o mar. 2 outras esferas voaram em direções diferentes, e repeti o exercício. Em algumas rodadas, as 8 estavam sendo lançadas como balas de estilingue por uma parte da minha mente, enquanto outra parte tentava atingir todas ao mesmo tempo. A cada vez, reconjurava e preenchia as esferas. As Relictombs eram a chave. O conhecimento dos Djinn sobre éter e como utilizá-lo em larga escala estava inscrito nas próprias ossadas da estrutura. Esvaziar o vazio etéreo com segurança, sem destruir nosso mundo, seria impossível sem esse conhecimento. Minhas conjurações desapareceram, mas continuei canalizando o éter para todas as minhas runas divinas. Meus pés se ergueram do chão, e fiquei suspenso no ar como uma marionete. Imaginei meu núcleo como reino etéreo e comecei a absorver mais éter da atmosfera. Curioso sobre algo, capturei um aglomerado de partículas de mana dentro de parte desse éter. O mana foi atraído para o meu núcleo, mas o órgão não fez nenhum esforço para purificá-lo. Em vez disso, os fragmentos de mana flutuavam entre o éter cada vez mais denso, assim como as Relictombs no reino etéreo. Por quanto tempo as Relictombs sobreviveram antes que a degradação e a pressão acumulada forcem seu colapso completo? Eu me perguntava. Meu núcleo de éter era cercado por portões orgânicos que se abriam para canais que eu mesmo havia forjado. Enquanto flutuava e observava, o mana era lentamente empurrado, pedaço por pedaço, até ser expelido por um desses portões. A partir dali, a mana do atributo água permanecia, mas o restante escapava lentamente do meu corpo e retornava à atmosfera. Enquanto meus pensamentos se agitavam, continuei uma série de exercícios, moldando e conjurando o éter de várias maneiras para aprimorar minha precisão e continuar a absorção e o descarte de energia. Era mais uma meditação do que um treinamento real, já que nada do que eu fazia conseguia realmente me desafiar. Por um instante, considerei deixar a praia para adentrar a floresta e lutar com as feras que eu ouvira ali. Olhando para trás, para a sombra sob a copa densa, fiquei surpreso ao ver Zelina encostada na base de uma árvore, me observando pensativamente. Deixei minha concentração se dissipar e voltei a me acomodar sobre a pedra plana. Não percebi sua aproximação. Não quis ser percebida. Ela disse com um leve encolher dos ombros protegidos por ombreiras de couro. Faixas de couro cruzavam seu peito e revelavam as escamas peroladas de alguma grande fera nos espaços entre elas. O couro era densamente estampado com imagens e símbolos rúnicos. Ela parecia vestida para a batalha. Não até que eu tivesse avaliado o que você estava fazendo. E então? Perguntei, abrindo os braços. Ela franziu suas sobrancelhas e seus lábios se curvaram para baixo. Já treinei dezenas de jovens guerreiros, todos poderosos, talentosos e motivados. E, ainda assim, qualquer um deles poderia se distrair com um único pensamento irrelevante e perder um dia de treinamento. Você ativa isso. Ela desenhou um círculo ao redor de seu cabelo flutuante com o dedo, e solta uma centena de pensamentos competindo entre si em seu cérebro menor molenga.
Seus lábios tremeram enquanto ela tentava reprimir um sorriso, e ela se afastou da árvore para caminhar com confiança em minha direção. Meu pai me contou que você treinou seu corpo com cordridos testes quando era apenas um garoto. Ele ensinou você a fragmentar sua mente em 100 pedaços para lutar. Desci da pedra. A areia cedeu um pouco, permitindo que as solas das minhas botas afundassem nela. Estou pensando, não treinando. E até onde chegaram seus pensamentos? Ela perguntou, parando a 3 metros de distância. Não muito longe, admiti, sem encará-la diretamente nos olhos. Ela aguardou que eu continuasse. Hesitei, mas, por fim, disse. Estou me sentindo à deriva. Sei o que preciso fazer, mas só vejo obstáculos. O objetivo em si parece tão distante. Não tenho certeza do que deveria estar fazendo agora. Ela cruzou os braços e ergueu uma sobrancelha. Quer pensando ou treinando, você faz isso por uma razão: estar pronto. Um Asura sábio se prepara para enfrentar o desconhecido. Mesmo na vitória, podemos enfrentar incertezas. Não se concentre na conclusão de apenas uma tarefa. Pisquei, surpreso. As palavras eram muito parecidas com as que o rei Grey uma vez dissera em outra vida. A expressão de Zelina endureceu, demonstrando uma concentração intensa, e ela sacou uma lâmina curta de um espaço extradimensional. Gostaria de lutar com você. Talvez isso forneça o desafio e o foco que está buscando. Recuei meu pé direito e conjurei uma espada etérea na mão direita. A lâmina era alguns centímetros mais curta que o usual, para se ajustar melhor à arma de Zelina. Acho que um duelo não faria mal. Ela investiu para frente em um borrão de verde mar e marrom escuro. Pisquei e desapareci com Gold Step, surgindo atrás dela e desferindo a lâmina em sua coxa. Seu corpo girou no ar, parecendo desafiar a física, e seu joelho acertou meu pulso. O osso estalou, e a espada etérea se desfez. Usei Gold Step novamente, aparecendo sobre a pedra plana e segurando meu pulso quebrado. Lentamente, ela virou a cabeça para me olhar, seu corpo de perfil em relação à minha nova posição. Tome cuidado ao usar essa técnica contra um dragão. Alguém forte o bastante nas artes etéreas pode contra-atacar. Ela ergueu as sobrancelhas enquanto eu sacudia meu pulso, já completamente curado. Você deveria praticar o fortalecimento de músculos e ossos com éter o tempo todo, até quando dorme. Você é um Asura agora. Imbuir seu corpo deveria ser tão natural quanto respirar ou bater do seu coração. Estendi meu braço à frente e conjurei outra arma em meu punho. Desta vez, fui eu que me movi primeiro, plantando um pé na borda da pedra e avançando com Burst Step. Um sorriso ávido surgiu em seu rosto, e a areia sob mim explodiu com jatos de água superaquecida. O mundo girou enquanto eu me movia pelos caminhos etéreos, reaparecendo acima dela. Uma segunda arma cintilou na minha outra mão enquanto eu caía em sua direção como um falcão em mergulho. Zelina se lançou para frente em uma cambalhota, e acertei apenas uma mistura espessa de areia e água que imediatamente tentou me puxar para baixo. Consciente apenas de um borrão verde e marrom à minha frente, usei Gold Step de novo, desta vez criando uma certa distância. A 9 metros de distância, a lâmina de Zelina varreu o ar acima da areia movediça que ela conjurou. Seu braço se estendeu mais do que um natural para o golpe, e então sua lâmina voou como uma flecha. O éter explodiu ao longo dos músculos e articulações do meu braço direito, mão e dedos, que se fecharam ao redor do cabo da arma. O vento soprou meu cabelo, conjurado pela força interrompida da espada lançada. Girei a arma no ar, segurei-a pela ponta da lâmina e a estendi. Zelina exibia seu sorriso assimétrico enquanto se aproximava para pegá-la de volta. Nada mal, Arconte. Você é rápido e ágil, mas piscar pela praia toda só te treina para fugir. Treine-se para lutar. Sua pele aquamarina escureceu até um tom de azul marinho, e ela começou a se expandir para fora, suas feições se alongando e se distorcendo. A armadura de couro se desfez enquanto placas escuras e escamas espessas se formavam sobre sua pele.
Seu tronco se estendeu à medida que suas pernas se fundiram em uma única cauda. Seus braços incharam, tornando-se grossos e musculosos, e garras afiadas cresceram em suas mãos de 3 dedos. Em um instante, ela estava se elevando sobre mim, completamente transformada. Sua cabeça alongada, dividida por amplas mandíbulas que exibiam fileiras de dentes como punhais, virou-se para olhar para mim através de 4 olhos azul claros flamejantes, 2 de cada lado. Em sua forma leviatã, a cabeça de Zelina era coberta por placas dentadas, como se usasse um elmo. Essas placas se estendiam sobre seus ombros como ombreiras irregulares e desciam por sua espinha. As escamas nuas de sua barriga pisciana tinham a mesma cor aquamarina de sua forma humanoide. Rolei os ombros e adotei uma postura confortável antes de conjurar uma espada etérea, que brilhava e cintilava com uma luz violeta. Uma segunda apareceu em minha outra mão, depois uma terceira, pairando perto do meu ombro esquerdo. Finalmente, uma quarta se manifestou em meu quadril direito. Acho que vou parar de me segurar, então, falei. Zelina deslizou para frente, usando vários apêndices semelhantes a tentáculos para se arrastar pela areia. Cada tentáculo terminava em uma pá larga em forma de folha. Quando falou, sua voz ecoou pela praia, rica e ameaçadora. Espero que sim. Detestaria que minha vitória fosse manchada pela desonra de saber que você não deu o seu melhor. Um dos apêndices longos e tentaculares chicoteou em minha direção. Desviei para trás enquanto uma lâmina etérea se movia para parar o golpe. No instante em que o golpe caiu, a extremidade carnuda endureceu, transformando-se em uma lâmina de osso. Minha espada foi lançada para o lado pela força do golpe, e a areia se espalhou no ar. A lâmina de osso abriu um sulco na areia onde eu estava. Puxei a lâmina voadora de volta para mim e corri para a direita. Outro membro de Zelina golpeou o chão logo atrás de mim. Lancei uma lâmina em direção ao ventre exposto dela, mas um terceiro membro a desviou para o lado. Apesar de seu tamanho nesta forma, Zelina ainda era incrivelmente rápida. Seus membros longos golpeavam como chicotes, vindo de várias direções ao mesmo tempo. Precisei direcionar mais e mais partes da minha mente dividida para bloquear seus ataques e sustentar minhas lâminas. Sem meu poder total por trás delas, as lâminas não aguentariam a força de seus golpes. Tentando tirar proveito de sua proporção, usei Gold Step para me colocar em suas costas e desferi um golpe profundo contra a proteção de placas. Minha lâmina deixou apenas um arranhão superficial em sua superfície, mas mal tive tempo de registrar o impacto antes que um tentáculo parecido com um porrete passasse raspando. Levantei voo para evitar o golpe, apenas para ser atacado de outro ângulo. Voando por baixo do ataque, vi a enorme cabeça de Zelina girar, as mandíbulas se abrindo. Os caminhos etéreos me envolveram e me levaram do outro lado de sua mandíbula ainda se fechando. O éter endureceu atrás de mim enquanto raios ametistas pulsavam pelos meus braços e pernas. Lancei-me à frente, impulsionando-me contra a parede conjurada. Meu punho envolto em raios violeta atingiu a lateral de sua cabeça. A imensa massa de Zelina tombou para o lado, esmagando a vegetação rasteira da floresta e derrubando várias árvores. Esperei que ela se levantasse, querendo garantir que ela não estivesse gravemente ferida. Usando todos os membros em sincronia, ela se ergueu com facilidade. Era difícil dizer, mas parecia que ela estava sorrindo. Achei que você fosse parar de se segurar. Sorrindo de volta, convoquei minha armadura. As escamas negras e os ossos brancos se fundiram ao meu redor com familiaridade, porém com uma sensação estranha. A Leviatã avançou, e eu avancei também, lâminas brilhando. Separador Tsum https://tsundoku.com.br Ofegante encharcado de suor, desabei na areia fria. Perto dali, Zelina entrou na água até os joelhos, parecendo tirar força dela.
Estava de volta à sua forma humanoide, mas sua armadura havia sido substituída por uma roupa de escamas índigo que cobria todo o corpo, de maneira semelhante à forma como as roupas de Sylvie mudavam para combinar com seu humor e propósito. Só então percebi que minha mente inteira, mesmo com o gâmbito do rei ativo, havia se concentrado na luta. Por um momento, minha atenção foi desviada do reino etéreo, do destino, de Epiotos e de Quezés. Embora fisicamente cansado, eu me sentia mentalmente renovado. Obrigado, falei. Com as mãos atrás da cabeça e os tornozelos cruzados, fiquei olhando para o céu, pintado de azul escuro com toques de preto púrpura do reino etéreo. Realmente me sinto melhor. Zelina assentiu, sem olhar para mim. Seu olhar permaneceu fixo no mar. Você é hábil quando não está perdido nas catacumbas do próprio cérebro. Esse gâmbito do rei você já começou a enxergar, mas será que entende? Refleti. Minhas runas divinas haviam se dissipado, mas eu ainda canalizava parcialmente o gâmbito do rei. Em parte, para evitar os efeitos colaterais esmagadores do uso da runa divina, mas também, precisava admitir, ainda que apenas para mim mesmo, porque já não me sentia mais eu mesmo sem ele. Eu estava mais focado. Usando múltiplos ramos de pensamento, mas focado apenas na batalha. Não pensei em mais nada. Quando transformado, um Leviatã é grande e tem muitos membros. Esses membros não agem de forma independente, mas em conjunto. Para nadar, para lutar. Seu poder é uma ferramenta, mas, como qualquer ferramenta, há várias maneiras, certas e erradas, de usá-lo. Você é bastante perspicaz. E direta, sem ser rude. Ela bufou e revirou os olhos. Bom, tenho quase 1000 anos. E é outra coisa que você não deve perder de vista. A maioria dos seus oponentes em Epiotos viveu mais do que a existência de toda a sua civilização. Vou manter isso em mente, respondi, embora fosse difícil esquecer esse fato. A lembrança dos dragões destruindo civilização após civilização estava sempre à espreita nos recessos da minha mente, assim como o perigo que Quezés ainda representava para Dicata e Alacria. Levantei-me, espreguicei e olhei de volta para o caminho por onde tinha vindo. Com a mente clara, me abri novamente para Regis e Sylvie, ansioso para falar com eles. Preciso conversar. Onde vocês dois estão? Onde estamos? Regis respondeu imediatamente. Que ousadia desse cara! Some por horas, sem deixar bilhete nem nada. A diversão nos pensamentos de Sylvie era evidente quando ela acrescentou. Estamos no pier com Veru. Ele está nos contando histórias de antigos heróis azuras. Zelina e eu continuamos conversando sobre nosso treinamento enquanto caminhávamos de volta. Ela me lembrava bastante de Cordri, embora ele nunca tivesse sido tão aberto comigo quanto ela estava sendo agora. Logo a cauda da serpente do mundo surgiu à vista. Verun estava parado no início do pier esquelético. Regis corria de um lado para o outro ao longo das vértebras, e Sylvie estava com a água até a cintura, balançando suavemente ao ritmo das ondas que se quebravam constantemente contra a costa. O éter dançava e rodopiava ao redor dela como vagalumes. Zelina se afastou antes que chegássemos aos outros. Falando comigo sem diminuir o passo, ela disse. Aldir achou que você valia o sacrifício dele, Arthur. Espero que você prove que ele estava certo. Ela se afastou, sumindo de vista ao entrar no jardim de poças de marés de Verun e na casa de paredes peroladas. Observei-a ir embora pelo canto do olho enquanto me aproximava dos outros. Aquela orgulhosa guerreira Leviatã ainda era um mistério para mim, assim como eram seus motivos. Ela havia me surpreendido com suas palavras quando retornei de ver a Grona, e me surpreendeu novamente hoje. Embora não tivesse certeza de onde vinha esse sentimento, não conseguia afastar a ideia de que ela era, de alguma forma, essencial para o meu sucesso em Epiotos. Ah, Lord Levin, você voltou, disse Verun agradavelmente.
Estava apenas ensinando Lady Sylvie e o jovem Regis sobre a história de Aquinas, a serpente do mundo, e sua derrota nas mãos de Antioche do clã Ecleia. Uma história empolgante, para uma fábula. Espero que me desculpem, mas preciso falar com minha filha e não tenho tempo para contar tudo novamente agora. Mais tarde, se você quiser. O velho Leviatã me deu um aceno respeitoso, repetiu o gesto para Sylvie, piscou para Regis e depois caminhou lentamente de volta pela praia em direção à sua casa. Eu observei ir embora, me perguntando qual era a moral por trás da derrota de Aquinas. Eu não sei, disse Regis depois que ele se foi. Eu meio que me desconectei ali, só por um segundo. Sylvie ficou em silêncio, com uma expressão preocupada. Seus pensamentos estavam tumultuados. O que foi? Perguntei, movendo-me para o ponto onde as costelas esqueléticas e a coluna vertebral emergiam da areia. Descansei uma perna no ponto alto da costela curva. Há tanto barulho aqui. Ela olhou para a água como se fosse um cristal de projeção alacriano. Dando-se um leve sacolejo, desviou o olhar para se concentrar em mim. É como se houvesse algo acontecendo, grande, mas está além da borda da minha visão, então não consigo captar os detalhes. Tirei as botas, tomando cuidado para não encher de areia, e caminhei pelas costelas até ficar ao lado de Sylvie. Deixei meus pés mergulharem na água. É seu poder. Talvez outra visão. Ela balançou a cabeça, mas mordeu o lábio, incerta. Não parece uma visão. Mordi a língua, ansioso para discutir meus pensamentos em desenvolvimento, mas Sylvie raramente ficava pensativa. Claramente, ela precisava da minha total atenção. Conectado tanto a Regis quanto a ela, sentia-me puxado em direções opostas por suas emoções. Regis estava à vontade, tendo aproveitado seu tempo em Eclésia e sem pressa para seguir em frente. Sylvie, por outro lado, estava em meio a um furacão de apreensão e contemplação. Investigar esses pensamentos me lembrava da sensação de estar sob o efeito do gâmbito do rei, exceto que ela tinha apenas um único trem de pensamento para conter tudo. Ela sentiu minha insistência. Posso sentir isso lá fora, no oceano. Houve uma breve pausa, então ela esclareceu. Destino. Este oceano, a conexão com o reino etéreo é como se o destino estivesse bem atrás de mim, sua respiração na minha nuca. Assustador, disse Regis, deitando-se ao meu lado. Ele está observando, tenho certeza disso, continuou ela, finalmente se voltando para mim. Tenho tentado capturar um pouco do que tínhamos na pedra-chave de novo. Lá, aquele poder das artes Aivun parecia certo. Aqui, ainda está distante, difícil de agarrar. Seu olhar voltou para a água. Sinto como se o destino, ou algo assim, estivesse ali, tentando me alcançar. Ele quer que eu entenda. O destino. Esclareci. Sim ou não? Ela deu de ombros, seu cabelo loiro claro caindo sobre os ombros. Algo assim. Você acha que ela hesitou? Seus pensamentos fluíam através da nossa conexão, apenas parcialmente formados. Nas relictombes. A presença que te salvou? Perguntei, tentando acompanhar. Você acha que pode ter sido destino? Não sei. Sentamos em silêncio por 1 ou 2 minutos. O sol acima provocava uma agradável sensação na pele nua dos meus braços. Como vamos fazer isso, Arthur? Perguntou Sylvie, por fim. Bati os pés para frente e para trás. Um pequeno peixe prateado e luminoso nadou até os meus dedos dos pés, deu uma volta por 1 segundo e depois desapareceu de volta nas profundezas. Um passo de cada vez, respondi, nossa conexão compartilhada confirmando o que ela realmente estava perguntando. Há muito a fazer antes que qualquer um dos mundos esteja pronto. Primeiro, precisamos garantir nossa posição com os outros clãs. Não podemos fazer isso sem aliados. Amanhã, Vero nos acompanhará até o Ninho Passo de Pluma, lar do clã Avignes. Amanhã? Então você decidiu? Você vai definitivamente recusar Quezes. Os olhos de Sylvie se fixaram nos meus, sem piscar.
Eu mantive seu olhar. Ela podia ouvir meus pensamentos, então o sol estava perguntando para me ouvir expressá-los em voz alta. Não podemos ceder a Quezés nisso. Sua lógica é mesquinha. Isso é mais sobre me privar de um recurso valioso do que sobre a Grona. Absolutamente nada bom viria de revivê-lo, se a pérola realmente funcionasse. Bom, disse Sylvie, com um tom vingativo. Ele se foi. Sem relevância. Essa é a verdadeira justiça para a Grona. Apagar seu nome da história é uma punição muito mais adequada do que esculpir sua infâmia por Piotos uma última vez. Quando isso estiver feito, precisamos de um método para começar a ensinar as pessoas, continuei. Não podemos assumir que os outros conseguirão criar um núcleo de éter, mas as runas permitiram que os djinns trabalhassem tanto com éter quanto com mana. As relictombs são a chave. Regis ergueu o queixo das patas, suas sobrancelhas lupinas levantando-se enquanto lia minhas intenções. As relictombs não podem ficar no vazio. Elas serão destruídas, seja pela pressão crescente ou pelo colapso do vazio, assim como Epiotos. Precisamos trazê-las para o mundo físico. Sylvie assentiu. Suas mãos continuavam a brincar na superfície da água que subia e descia constantemente. Assim, as pessoas poderão estudá-las adequadamente, disse ela, não apenas lutar contra os monstros que estão dentro delas. Sem o éter do reino etéreo, os monstros podem até parar de se formar. Isso não vai bagunçar alguma coisa? Perguntou Regis, olhando entre nós. Cada zona é como um capítulo em uma enciclopédia etérea, certo? Talvez perder o acesso a todo aquele éter seja como páginas em um livro envelhecendo e se tornando quebradiças. Caindo aos pedaços e tal. Teremos que descobrir um jeito, respondi. Talvez o remanescente de Jin na fortaleza de Agrona possa ajudar. Tessa chamou de Gia e decidi que da próxima vez que saíssemos de Epiotos, uma visita a Taigrin Kailun seria necessária. Também seria uma boa oportunidade para verificar como Ceres e Kaera estavam. Se o vovô Kezil deixar tudo isso acontecer, é claro, disse Regis. Ele é o verdadeiro pé em nosso saco coletivo. Não o chame assim, disse Sylvie, espirrando água em Regis. Regis sacudiu sua juba flamejante, com a língua de fora. Olhei para a água, sentindo o calor subir no meu pescoço e um rubor nas bochechas. Quezés não repetirá seus crimes do passado. Os pensamentos de Sylvie oscilavam entre Quezés, Mire, Agrona e Sylvia. Sua família, tal como era. Obrigado, Sylvie. Por fazer isso. Por estar ao meu lado. Não pude fingir entender como era para ela, realmente. Eu estava lutando pela minha família, mas o pai e o avô dela eram nossos dois adversários mais perigosos. Sei que isso é difícil. Ela jogou o cabelo e me deu um sorriso brilhante, sua melancolia se dissipando. Já que fui eu a responsável por ter te arrastado para Dikaten, não posso exatamente te abandonar agora. Mais seriamente, acrescentou. Eu não estaria em nenhum outro lugar, Arthur. Juntos, vamos mudar o mundo. Torná-lo melhor. É assim que vou curar as feridas que minha família deixou em mim. Enquanto pensávamos em nossas famílias, Tessia veio à minha mente. Tantas pessoas que viajaram comigo, lutaram ao meu lado e me apoiaram agora estavam deixadas com nada a fazer além de esperar e ter esperança de voltarem de Cata e Alácria. Naquele momento, desejei que ela, pelo menos, pudesse ter vindo comigo, mas sabia por que não podia, e apoiava seu desejo de ficar com seu povo. Depois de tudo o que aconteceu com ela, ela merecia conseguir exatamente o que queria. Mas não pude evitar sonhar acordado, só um pouco. Imaginei-a viajando ao meu lado em Epiotos, ombro a ombro com a realeza Azura. Ela estaria treinando comigo em vez de Zelina, e com a minha ajuda, ela alcançaria novamente o estágio da integração. Então um pequeno sorriso apareceu em meus lábios, eu a ensinaria a manipular o éter como uma arconte, a rainha do clã Levin. Foi um lindo devaneio. Porém, há muito a fazer, se isso iria algum dia se tornar mais do que apenas um sonho.